Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Mateus 8, versículo de 23 a 27. O que mais coloca em questão o coração de um discípulo é a fé. No Evangelho de hoje nós vemos que Jesus, após se afastar da multidão e ter mandado os discípulos passarem para o outro lado, entra com eles em uma barca. E esta barca colocará os discípulos diante da fé, para testar a sua fraqueza e a sua firmeza, para que eles entendam que seguir Jesus não é só seguir o rastro de seus pés, mas acompanhar Jesus em sua santidade. Ele toma os discípulos com ele para que eles possam entender que não são as honras nem as graças humanas que nos colocam diante da verdadeira essência de Deus, mas sim a fé diante de todos os perigos. Do Evangelho de hoje tem uma frase de Santa Teresinha que diz: o que importa não é se Jesus está dormindo, mas o que importa é que no meu barco ele se encontra. Então, meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós precisamos entender que a vida do cristão, a vida do discípulo, é uma vida em meio às tempestades. Mas é na tempestade que se manifesta a grandiosidade do prodígio de Deus, as perspectivas mais do céu. As coisas que nos perturbam nesta terra nos lançam para as coisas do céu. E elas precisam serem caminho e não finalidade. Porque nós desejamos, no final de tudo, nos libertarmos das nossas coisas negativas e ancorarmos o nosso coração na fé. Por isso que a tempestade é um momento oportuno de colocarmos o nosso coração diante de Deus. Porque mesmo que pareça que Deus esteja dormindo, Ele vela sobre nós enquanto nós dormimos. O que não pode dormir é a nossa alma. Os verdadeiros discípulos, eles precisam caminhar com o Salvador. Não é crer pouco ou crer muito, mas é crer ao ponto de que as coisas externas não desprezem a nossa fé. Porque não são os milagres as maiores coisas. A maior coisa é a fé. A multidão poderia não entender essa provação que os discípulos precisaram passar em alto mar. Mas todas as coisas que para nós são insensíveis, para Deus é sensível, diz São Jerônimo. E convém que Ele faça sim grandes coisas por meio dos nossos transtornos, que nós possamos entrar na profundidade do mar da misericórdia. Jesus ordena que o mar silencie e que acalme, e as maiores tempestades não são fora, são dentro. Quando nós entendermos que as tempestades de dentro precisam nos colocar dentro do coração de Deus e não das nossas forças, nós vamos entender que o sono da nossa alma não pode ser confundido com o sono do corpo, porque a qualquer hora o Senhor pode vir, a qualquer hora nós poderemos ir para Ele, e Ele precisa que nós estejamos vigilantes, porque a fé tem esse sentido. Fazer com que o corpo e o coração do homem vigiem para amar e para estar sempre nele. A você, meu irmão, minha irmã, neste dia, eu vos desejo paz e alegria da parte de Deus.